Eu hoje, se eu tivesse algum parente, algum filho, eu ia dizer, torça pra desgraça, mas não torça pra vitória, não. Sejam muito bem-vindos a mais um Série D de Desgraça! Seu podcast semanal falando da melhor divisão do Brasil. Hoje, primeiramente, muito obrigado a Richard Baúta, que me cobriu na sexta-feira. Na sexta-feira, eu estava fazendo uma viagem turística que eu estava precisando. Já que o isolamento foi pra puta que pariu, eu também fui pra puta que pariu. E, segundamente, hoje vocês não estão vendo nosso colega Daniel. O Daniel tem um projeto paralelo e hoje não pôde estar aqui com a gente, porque ele está participando do projeto paralelo dele. Nosso colega Anderson Dias vai substituir e trazer detalhes extras sobre a Série D. E como ele vai substituir Daniel D'Alência, ele vai falar dos grupos 1 e 2. Então, primeiramente, eu tenho que dar essa informação. O nosso querido Botafogo acabou de aparecer aqui a notificação e a gente estava conversando fora. O Botafogo está contratando o treinador da seleção da Bolívia. Traduzindo, o Botafogo vai ser treinado pelo treinador da seleção da Bolívia. A gente viu Brasil e Bolívia, a gente pode esperar muita coisa vindo aí para o Botafogo, né? E não é o Botafogo da Paraíba que está na Série C, não é o Botafogo de Ribeirão Preto que está na Série D, não é o Botafogo da Bahia que está na segunda divisão do Baiano, é o Botafogo do Rio, que está querendo voltar para o projeto Série B. Mas vamos lá, começando, grupos 1 e 2, Anderson Dias. Boa noite, turma. Provavelmente vocês devem me conhecer de outros vídeos aí, faz tempo que eu não apareço. Mas enfim, vamos falar aqui dos grupos 1 e 2 na Série D, que é um campeonato que eu particularmente gosto muito, porque quanto pior o jogo, mais eu gosto de assistir. Eu sou um masoquista da bola e né, não é à toa aqui que eu torço para esse time aqui, que protagoniza jogos ruins e péssimos desde 1910. Bom, na rodada 10 aí no grupo 1, a gente teve o Galvez ganhando 2-0 do Atlético Acreano, né, no clássico acreano. Gols do atacante índio, que o Richard Baluta gosta muito, e do Adriano nos acréscimos de pênalti. Tivemos Fast 3, Ji-Paraná 2, um gol do Davidson de pênalti no início do jogo, aí o Vitor Damasceno empata. O Ronan faz 2-1 para o Fast Clube, aí o Vitor Damasceno empata de novo para o Ji-Paraná e o Ronan vai dar números finais 3-2 para o Fast Clube. Independente teve o clássico paraense, né? Clássico, entre aspas. O Independente venceu 3-2 o Bragantino, uma surpresa, né? Porque o Bragantino até então liderava. O Danley, que é um dos melhores jogadores do Independente, eu ainda vou falar sobre isso, abriu o placar. O Gabriel Costa ampliou. O Davi Caçarrato fez 3-0 para o Independente, aí o Jackson descontou, e nos acréscimos o Gugu de cabeça fez 3-2 para o Bragantino, mas ficou nisso. E o outro jogo da rodada, Vilhenense 0, Rio Branco 0, né? Esse grupo que tem o Bragantino liderando com 20 pontos, aí vem o Galvez, o Fast com 19 e o Rio Branco com 17, aí tá a diferença 6 pontos do quarto para o quinto, né? O Independente do Curuí pulou para 11, mas já é meio definido mesmo, né? E parece ter um desnível muito grande, até porque esses times tipo de Paraná, Vilhenense, esses times de Rondônia, eles não são muito... não são os maiores investimentos do mundo, assim, né? O Independente do Curuí também vem mal o ano todo, foi mal no Paraense, investiu pouco para a Série D, então tá dando meio que a lógica, né? E a grande decepção, acho que o Atlético Acreano, né? Que no ano passado jogou a Série C, em 2018 quase subiu, né? Foi uma das melhores campanhas da Série C, chegou nas quartas, perdeu para o Cuiabá que hoje, né, é o líder da Série B aí, não, vice-líder da Série B e briga pelo acesso, é um time de boa estrutura. Só dar uma passada aqui, eu vou fazer isso em todos os grupos, eu fiz um compilado aqui dos artilheiros do ano de cada clube, né, e foi bem trabalhoso, né, porque esses clubes trocaram muito de elenco durante a pandemia, no pós-pandemia, né, e já acontece muito de clube série D, eles trocam o elenco, jogam com o estadual com elenco e a Série D com outro, enfim. O Atlético Acreano tem na artilharia do ano o Ciel, que
Sim, não é aquele Ciel, que é aquele Ciel alcoólatra que jogou no Ceará, no Fortaleza, mas é outro Ciel que também é velho, é um meia, tem 9 gols no ano. Também destacar o atacante americano, que não é americano, é brasileiro, 5 gols, que é o vice-artilheiro. O Bragantino do Pará tem na artilharia o atacante Kanga. Esse Kanga, apesar do nome meio bizarro, ele jogou assim, vários clubes assim de Nordeste, Série B, Série C, jogou no Fortaleza já. Tem 10 gols na temporada. Infelizmente, o nosso saudoso Everson Bilal não está entre os artilheiros, mas certamente é um nome muito importante para o Bragantino paraense, que tem um lateral esquerdo esquerdinha. Eu fiz um compilado que tem 6 times que tem um lateral esquerdo chamado esquerdinha na Série D. Não é muito a praia dos times da Série D ser criativo com os apelidos, né? O Fast Club tem na artilharia o atacante Davidson, que fez seu 7º gol nessa última partida aí, que eu já relatei, 3-2 em cima do Ji-Paraná, e virou artilheiro isolado, estava empatado com o Luizão, o atacante fez 6 gols, que já deixou o clube, só jogou o campeonato amazonense. O Galvez tem o meia Daniego, com 11 gols na temporada. Também podemos destacar o atacante Adriano, que fez gol também na rodada aí, com 9 gols. Lembrando, a artilharia da temporada, contando estaduais e Série D, e seja lá mais o que o time tiver jogado, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, etc. O Independente do Pará tem o artilheiro, é o meia Derlei, com 6 gols, e pelos melhores momentos que eu vi do jogo, e a crônica, se Derlei deitou no jogo, no clássico paraense contra o Bragantino. Sério, ele parecia ser muito acima do jogo, assim, velho. Ele fez um gol e todos os outros 2 gols foram jogadas dele, que driblava pelo menos uns 3 adversários. Bem, o Ji-Paraná, eu consegui compilar, apesar de ser muito difícil de achar formações do campeonato rondoniense, né? Eu cheguei até a pensar de que ele é uma invenção do governo para desviar verbas federais, mas não, o campeonato existe mesmo, e o artilheiro é o homem, Watchman, 9 gols na temporada do glorioso Ji-Paraná. E o Rio Branco tem um artilheiro, é o Guilherme Campana, meia, com 7 gols. O vice-artilheiro também vale destacar o centroavante Lineker com 5. Por fim, o Vilhenense, que tem um artilheiro que já deixou o clube, o Ariel, 5 gols, fez um gol na Copa do Brasil, foi pro Boa Esporte aqui, perto da minha cidade aqui, mas já foi dispensado de lá. Ele não faz mais parte do elenco, mas ele tem 5 gols, enfim. Agora o grupo 2, né, que falta falar, nós tivemos o Motoclube vencendo o Juventude do Maranhão por 2-0, 2 gols do Wallace. São Raimundo voltou a vencer, né, depois de muitos jogos, venceu o Sinop por 1-0, o gol do Raí. E tivemos River e Altos do Piauí, o clássico piauiense. Manuel abriu o placar pro Altos. Esse Manuel aí é um centroavante, também jogou no Boa, hein? O Série B no Boa. Wesley empatou pro River de Piauí. E o Betinho, aquele Betinho, sim senhor, o herói da Copa do Brasil do Palmeiras, foi o que fez o gol da vitória do Altos. E teve outro jogo, Baré e Santos do Amapá, 0-0. Meu Deus, que me perdoe. No grupo 2, o Altos lidera com folga, né? 24 pontos. Já está classificado, né? Não matematicamente, mas virtualmente classificado. O Motoclube vem em segundo com 18, o Juventude Samas com 17, o River com 17. E também tem essa diferença, né? O River é o 4º colocado, tem 5 pontos à frente do São Raimundo, que é o 5º. Né? Mais uma vez, tem 4 times muito bons pro nível da Série D e 4 times muito ruins, né? Então cria esse desnível, e tanto no grupo 1 quanto no grupo 2 já parece que os 4 clubes já estão definidos mesmo, né? Resta só rodadas protocolares aí para ver quem vai ser o primeiro, o segundo, qual vai ser o chaveamento mesmo, né?
porque esses grupos se enfrentam, né? Hoje a gente teria o Bragantino enfrentando o River do Piauí, o Galvez enfrentando o Juventude do Maranhão, o Fast Clube enfrentando o Motoclube e o Rio Branco enfrentando o Altos. É primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, enfim. O Altos do Piauí tem 2 artilheiros na temporada. O lateral esquerdo, Thiaguinho, com 7 gols. Muito gol pro lateral esquerdo. E eu fui pesquisar, ele bate falta. Não bate pênalti, por incrível que pareça. E o Betinho, sim, aquele Betinho, tem 7 gols também. Também destacar o atacante Clenison, que tem 5 gols, né? Nomes espetaculares nessa Série D. Eu gosto muito de compilar esses nomes. O Baré eu não consegui achar informações sobre o campeonato roraimense, nem a própria federação divulga os artilheiros. Então, se a federação não divulga, como que eu vou saber, né? Mas eu compilei na Série D e tem o artilheiro, é o Meia Netinho, com 3 gols. Eu não conheço nenhum jogador desse Baré. Tem uns nomes. Só deixa eu fazer um acréscimo, Anderson, rapidinho. Meia Netinho, que bate muito bem na bola, né? Excelente jogador. Sacanagem. Temos nomes interessantes aqui, né? Por exemplo, o Baré tem um craque, né? No ataque, o Raikart. É o atacante do Baré. Jogador de Copa do Mundo, né? Tem o meia Cacau, o meia Petinha, o volante o Elton Tubarão, o zagueiro Negueba. É um grande time aí, a geração roraimense vem com tudo aí para cima dos adversários e sai da frente, né? O Juventude do Maranhão tem como artilheiro na temporada mais um atacante chamado Índio, é impressionante. Eu falei que tem 6 esquerdinhas nos times da Série D, mas Índio também, e atacante chamado Índio tem um monte, velho. O Índio Potiguar, né? Esse ainda tem uma definição. Ele não é o Índio, ele é o Índio Potiguar. Tem 7 gols. O vice-artilheiro é o Márcio Diogo, com 6, né? Alguém aí que tem um olhar mais atento deve lembrar desse Márcio Diogo aí, principalmente o Douglas, que acompanha o Campeonato Mineiro, já deve ter visto esse Márcio Diogo em todos os times possíveis do interior de Minas Gerais. Grande Márcio Diogo, que tem como companheiro no meio o atleta Gotinha. Continuando, o Motoclube tem o artilheiro Wallace, que fez 2 gols essa rodada, empatou com o meia Anselmo, que já deixou o clube, que foi inclusive para o Juventude, uma troca aí de rivais. E o Wallace tem 5 gols junto com o Anselmo, que já deixou o clube, né? Deixa eu ver se tem algum nome interessante para destacar. O Motoclube tem o meia Flamel. Alguém lembra desse cara aí? Jogou no Flamengo. Cara que jogou tudo quanto é time também. Esse time do Pará aí, do Ceará. Tá sempre. Esse cara é inexorável. Tá? Desde que eu acompanho futebol, esse Flamengo tem algum time pequeno aí. Enfim. E tem um atacante Leandro Cearense aí que fez muito gol pelo Paysandu uns tempos atrás, jogou no Fortaleza, talvez também alguém do olhar mais apurado deve lembrar. O River do Piauí tem como artilheiro o meio João Gabriel com 4 gols só. River do Piauí que tem o Max Pedreiro, quem lembra dele também? Max Pedreiro do Palmeiras, do América de Natal, com 800 passagens no América de Natal. Aquele volante Guto também tá lá, aquele que jogou no Fortaleza também, uma cota. Tem o zagueiro Desailly, também outro craque dos anos 90 aí. E o lateral direito Bagaceira também. O Santos do Amapá tá aí outro campeonato estadual que eu não consegui achar informações sobre o campeonato amapaense, porque é impossível. Mas eu vou destacar os artilheiros, o atacante Fabinho com 2 gols e o zagueiro Dedé com 2 gols. Sim, ô Thiago, é aquele que estava no Vitória. Que é zagueiro Dedé. O Santos do Amapá... Você quer que eu entre depressão, me avise. o Santos do Amapá que tem um paraguaio na zaga, o Brizuela. Tem também o volante Balão Marabá.
E o atacante Weldon, quem lembra do atacante Weldon, jogou no Benfica, no Sport, no Cruzeiro. Sim, ele com 40 anos é atacante do Santos do Amapá. E o São Raimundo tá aí o time que eu não consegui achar gols no estadual, mas enfim, vamos lá, o volante Gerson Belão, que fez gol no Cruzeiro, na Copa do Brasil. O Cruzeiro! E o atacante Raí tem 2 gols e são os artilheiros aí do São Raimundo, que tem o zagueiro Wellington Boi, o lateral esquerdo Siri, além do volante Gerson Belão também, e o atacante Ribinha. Por fim, o Sinop que tem o atacante Robinson, com 10 gols, é o artilheiro do time matogrossense, que também tem atletas muito sensacionais, como o Cleberson Tiarin, atacante, o atacante Marreta, o atacante japonês, o meia Queijinho. E, bom, é isso mesmo. Enfim, pode passar a bola aí. Depois eu volto aí para dar mais informações. Já separa as informações dos grupos 3 e 4, que a gente vai para eles agora. Vamos começar com o líder. A gente falou do craque Max, vamos falar do América de Natal. No sábado, América de Natal, 3 horas da tarde, recebeu o Globo. Meu povo, no momento dessa gravação, eu tenho 2 horas que eu cheguei de viagem, então não assisti jogo nenhum. Vou olhar aqui mais ou menos como é que foram os placares e quem fez gols e tudo mais, vai ser isso aí. Não tem resumão, que nem a gente está acostumado. O América de Natal fez uma partida movimentada com o Globo. A única coisa que não movimentou foi o placar. 0-0, América de Natal e Globo não foram para lugar nenhum. O Globo, que é a Alemanha do Sertão, que tem lá vice-campeão brasileiro 2017 desse tamanho, Série D, vai definhando no campeonato. Os caras não ganham desde a segunda rodada. O Floresta recebeu o Guarani de Sobral e empatou em 1-1. O Bugre, o Guarani de Sobral, abriu o placar com Cleiton e Deizinho. Não é Deivinho, eu já fiz essa piada antes, mas tem que fazer de novo. Deizinho empatou o jogo. Aos 30 minutos, Cleiton recebeu o passe de Luizão, deve ter uns 200 no futebol brasileiro, e colocou a equipe sobralense na frente. Mas logo no segundo tempo, o Veraldo cruzou. Veraldo. E Deizinho marcou o gol de empate. O jogo foi no domingão. Lembrando, o Floresta não está jogando em Fortaleza. Terceiro jogo da rodada, o Campinense recebeu o horrível Atlético Cajazeirense e venceu. Rômulo, vamos ver aqui. Aqui tem o lance a lance, fica mais fácil de acompanhar. No primeiro tempo, jogo relativamente equilibrado, tudo mais. Mas fomos para o intervalo 0-0 e no segundo tempo saíram os gols. Teve bola na trave aos 9 minutos. Aos 14 minutos, Rômulo recebe lançamento longo, desvia de cabeça e mata o goleiro Hemerson. 1 minuto depois, Diogo Peixoto, não foi o craque Bruno Gonçalves, mas um dos poucos jogadores úteis. O camisa 10 arrisca um bonito chute e manda a bola no canto esquerdo de Wellington Lima. E aos 18, Rafael Ibiapino recebe passe de Matheus Regis e de Carrinho define o placar. Jogo que teve o treinador Celso Teixeira do Atlético Cajazeirense expulso. Ele atrapalhou a cobrança do lateral e foi expulso. Depois, Echeverria, o paraguaio, e Testinha, deve ter uma teste desse tamanho, foram expulsos. E parece que ainda teve confusão até o fim do jogo. O jogo teve 12 minutos de acréscimo, para vocês terem uma noção. O treinador do Atlético Cajazeirense foi comandar o time da arquibancada do Amigão. Quem não conhece o Amigão, a arquibancada é uns 200 quilômetros longe do campo. Imagine o cara tendo que gritar para os caras ouvirem no campo isso aí. E a gente teve confusão até o final do jogo. Bom resultado para o Campinense, que dá uma desafogada, faltando 4 jogos. Fechando a rodada, esse único jogo do domingo, naquele estádio favorito de todos os cornos do Brasil, Cornélio de Barros, no clássico pernambucano, o Salgueiro recebeu o Afogados. O Salgueiro já tinha ganho do Afogados no jogo atrasado, ganhou de novo. Vamos lá aqui. Logo com 12 minutos, pênalti Dadinha, meteu 1-0. Aos 20 minutos, Denis empatou.
Aos 36, Daniel fez 2-1, isso ainda no primeiro tempo. E logo com 1 minuto do segundo tempo, Alisson fechou o placar. E no finalzinho ainda um jogador do Afogados foi expulso. Então, vamos lá. O texto que inclusive está falando aqui em cobrança de pênaltis, o gol de Dadinho, que foi de pênalti, né? E foi isso aí, basicamente, o Afogados afundando, está se afogando na tabela, e o Salgueiro vai disparando. E como é que fica o grupo? Mérito Natal, 21 pontos, ganhou mais um pontinho. Salgueiro foi a 19. Floresta tem 17. Campinense tem 13. América, que vinha de 6 vitórias em sequência, volta a empatar, mas só tem uma derrota, que eu acho que é na terceira rodada. Então, tranquilo. Então, América Natal 21, Salgueiro 19, Floresta 17. Pode botar classificado aí. Campinense com 13, deu uma disparada e passou o Afogados no saldo de gol. O Afogados que tem 10 pontos, só tem um empate, tem 3 vitórias e 6 derrotas e menos 10 de saldo. Imagine. Aí tem o Afogados, o Globo também com 10, o Globo que não ganha 8 rodadas, o Atlético Cajazeirense com 9 e o Guarani de Sobral na lanterna com 9 e uma vitória menos com o Atlético Cajazeirense. Esse grupo aqui, os 3 primeiros estão definidos e o Campinense está começando a descolar, os outros estão em fase muito mal. Desses times aí, só o Atlético Cajazeirense ganhou na rodada passada do Afogados, que também está fudido, e o Guarani de Sobral, que ganhou há 4 rodadas. Então, basicamente, vão ser esses 4 aí. Próxima rodada, no sábado, tem Globo e Salgueiro. Às 3 da tarde, às 3h30, Floresta e Campinense. Às 4, Afogados e América Natal. E no domingo, 3h30, Guarani de Sobral e Atlético Cajazeirense. Eu vou falar também logo do grupo 4. Grupo 4 que nós tivemos para começar, a empatativa voltou. Central vinha enganando, vinha de 3 vitórias, o Central que ainda está invicto, empata a sua 7ª partida em 10 jogos. Os caras só ganharam as 2 do Frei Paulistano e ganharam do Coruripe. De resto é só empate, 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 empate. Vitória da Conquista 1, Central 1. Como sempre, o Conquista começou jogando melhor, fez um bom primeiro tempo e aos 14 minutos, Natan, que entrou no lugar do contundido Washington, concluiu fazendo 1-0. Central tentou o empate ainda no primeiro tempo, mas o Conquista se segurou bem. Mas como o time do Conquista sempre morre no segundo tempo, aos 33, de pênalti, Jefinho empatou o jogo 1-1. Resultado deixa os dois ainda no G4. Daqui a pouquinho eu passo aqui a tabela. Depois, o Coruripe, que está entrando na briga de vez. Vence o horroroso, o péssimo, o tenebroso, o desgraçado Jaciobá de virada. Vixe, travou. O Jaciobá é tão ruim que derrubou o Thiago. Pois é, ia falar isso. O Hulk bateu o horroroso Obá por 3-1. Cláudio abriu o placar para o time de Pão de Açúcar. Lembrando, Jaciobá é de Pão de Açúcar, apesar de estar jogando, quando manda os jogos, eles mandam em Arapiraca, já que a desgraça do Asa sumiu. Já o William Araújo meteu 2 e Adalto Contra fez mais um gol. O Coruripe vai entrando na briga e o Jaciobá é uma desgraça, não tem o que falar. Já o ABC meteu 3-1 no Potiguar e se mantém na liderança. Gols de o ABC marcou com Lelê. Vamos lá. Kessler lançou Lelê, que avançou e tocou na série do goleiro. Lelê que não jogava desde que tinha se contundido contra o Coruripe. No dia 7 de outubro, esse jogo de 7 de outubro, que foi cadê? Aí erraram, o jogo foi no dia 6 contra o Central, não contra o Coruripe. O Coruripe foi um pouquinho depois. Então, o Lele abriu o placar. E não sei se Anderson lembra desse jogador, ex-Santos, o atacante Giva. Deve lembrar, daqui a pouco ele comenta. Era o Giva tá lá? Nossa! Tá jogando no ABC, acabou de estrear pelo ABC.
Menino da Vila. Puta merda. Inclusive. Na segunda etapa, Souza Tibiri escorou para Valderrama fazer o segundo gol. O terceiro gol foi de Ivanaldo, aos 33 minutos depois do lançamento de Eison. E o Potiguar, aos 45, meteu um gol de bicicleta com o Romeu, mas um gol de bicicleta é menos do que 3 gols. Vitória do ABC, que vai basicamente se encaminhando. E em Frei Paulo, o também horroroso Frei Paulistano perdeu do Itabaiana por 2-1. Thiago Santos fez os 2 gols do Frei Paulistano, do Itabaiana de virada, e Luan abriu o placar para o time de Frei Paulo. Frei Paulistano, campeão ano passado do Campeonato Sergipano. Como ficou a classificação? ABC com 19 pontos, Itabaiana com 17, Central com 16, Vitória da Conquista com 15. Vitória da Conquista que está 3 jogos sem vencer já, começa de novo a cair. Coruripe com 14, Potiguar com 13 e os mortos, já que no dia 2 que a gente está gravando é dia de finados, Frei Paulistano e Jaciobá, 6 pontos do Frei Paulistano com uma vitória, Jaciobá com 4 empates, 4 pontos. Na próxima rodada, Frei Paulistano recebe o Coruripe no Titão, o Potiguar recebe o Vitória da Conquista na Arena das Dunas, sim. O Central recebe o ABC no Lacerdão e o Itabaiana recebe o Jaciobá no Etelvino Mendonça. Esse grupo dá para botar aí o ABC classificado, o Itabaiana perto, e de Central até Potiguar disputando 2 vagas. Anderson, traga o destaque desses 2 grupos aí, e depois Douglas já fala do futebol rural. Antes eu vou jogar nossa vinheta do futebol rural. Vamos lá então, jogo rápido, né? Para começar, América de Natal, do lateral Everton Silva, ex-Flamengo, do meia Rundi Messi, ex-Palmeiras e Grêmio, volante Chaves, ex-Atlético Mineiro, Douglas Mendes certamente deve ter saudade. Naquela pegada dos craques dos anos 90, temos o volante César Sampaio também no América de Natal. E do artilheiro e atacante Wallace Pernambucano, 13 gols na temporada. Ultrapassou o Orobó, Thiago Orobó, que foi contratado por Fortaleza lá no começo da temporada, ele fez 11 gols, aí foi contratado pelo Fortaleza. Também destacar o vice-artilheiro, né, o Johnny, com Bedione, com 7 gols, ex-Operário. O Afogados, também um time que certamente o Douglas tem ótimas lembranças. Tem o artilheiro Diego Ceará, com 7 gols, que também fez gol naquele fatídico Atlético Mineiro Afogados, mas ele já saiu, foi até pro Boa Esporte, inclusive. Do atual elenco, o artilheiro é o meia Candinho, com 4 gols, né? Também destacar os espetaculares a dupla de ataque Júnior Juazeiro e Júnior Mandacaru, meia Luciano Grafite, o volante Douglas Bomba, né? Vindo lá do futebol árabe, do Al-Qaeda. Bem, vamos pro Atlético Cajazeirense, tem o Bruno Gonçalves, artilheiro com 6 gols, ele que começou a temporada no Oeste, depois voltou para o Atlético Cajazeirense. Ele tinha até ido bem no Oeste, mas não sei por que voltou. Que tem o atacante Testinha, né? Como o Thiago já mencionou, o Testinha, que fez o primeiro gol dele na temporada. Tem o atacante nigeriano Yerin, o atacante Pacho, ex-Botafogo também, eterna promessa do Botafogo. Do Botafogo falido lá do Rio de Janeiro. Campinense tem um artilheiro. Ô, Anderson. Oi. Anderson. Oi. Botafogo falido não é pleonasmo, não? Eu não sei, cara. Vai saber que tem um Botafogo que não é falido. Eu não tenho esse conhecimento, mas certamente os que eu conheço são falidos. O Campinense dos atletas Echeverria, né, o paraguaio. Também destacar o atacante Johnny Chulapa. E o atacante Jobson, sim, aquele lá, o Jobson foi pra cadeia, tá no Campinense. Mas o artilheiro é o Rafael Biapino, com 10 gols. O Floresta tem o meia atacante Deicinho como artilheiro, com 5 gols. E é curioso que o Floresta tem um atacante chamado Yarley, que é da base do time. É curioso aí, né?
já que temos no Ceará um Yarley, que é um atacante que foi bem famoso. No Globo, o artilheiro é o Gabriel, com 8 gols, né? Gabriel que faz trio de ataque com o Beleu e com o Jacaré. Não tem mais nada para destacar do Globo, a não ser que é um time extremamente insosso, né? O artilheiro do Guarani de Sobral é ele, esquerdinha. Eu acho que todos os esquerdinhas são apenas um esquerdinha, mas esse do Guarani é artilheiro, 7 gols, né? Ele faz dupla com o Patuta no meio campo e tem a dupla de volantes atrás dele, que é o Celestino e o China, né? O vice-artilheiro é o Ciel, com 6 gols. Esse Ciel é aquele cachaceiro lá que jogou no Fortaleza, no Ceará, mas ele foi pro Salgueiro, depois do campeonato estadual. O Salgueiro, falando no Salgueiro, o artilheiro do Salgueiro é o Renato, meia, com 6 gols. Deixa eu ver se eu acho algum destaque. Tem o eterno Moreilândia no Salgueiro, que joga lá desde 2009 por aí, né? O lateral direito Dadinha. O atacante Adriano Napão. E o goleiro César Tanaka. Agora indo pro grupo 4, o CRB tem na artilharia um cara que já saiu, né? O Jailson. Que faz gols deliciosos. Com 13 gols, ele saiu recentemente para o futebol europeu. Na vice-artilharia, outro jogador que já saiu, o Paulo Sérgio, que está na Série B, jogando pelo CSA muito bem, inclusive, com 10. Mas no atual elenco temos também nomes com 10 gols, que é o João Paulo, ex-Bahia, um atacante, João Paulo Penha, com 10 gols. E também tem o Olisson, aquele Olisson do Cruzeiro, do São Paulo, do, sei lá, deve ter jogado no 2018. Pereba jogou no Vitória. E o Meia Berguinho com 7 gols, né? Destacar também na categoria craques dos anos 90, o volante Valderrama. É importante, né? Destacar o nosso querido Valderrama. O central tem o artilheiro Leandro Costa com 8 gols. Vou passar mais rápido aqui, que eu tô tomando muito tempo aqui, né? Tem o lateral direito Polegar, também é um nome interessante aí para se acompanhar. O Coruripe, o artilheiro, nossa, o Coruripe tem 9 gols no ano, acreditem. E o artilheiro é o William Araújo, com 3 gols. Que tem o atacante Leandro Sardinha, né? Que certamente o Thiago não deve gostar. Nosso querido Leandro Sardinha. O atacante Leandro Sardinha já foi piada aqui no programa, inclusive. O artilheiro do Frei Paulistano é o Luan Silva com 11 gols. O Frei Paulistano tem o Anselmo, um centroavante que jogou nos times do Nordeste, jogou no Náutico, Fortaleza. Aos, sei lá, mais de 40 anos deve ter esse cara. Tem também o atacante Alisson Pikachu. O zagueiro Montoya. E o meia Dinda também, nomes que são interessantes destacar. O Itabaiano, o artilheiro é o Thiago Santos, atacante com 9 gols. Que tem o meia Birungueta, que rima com Itabaiano. O Jaciobá tem 2 artilheiros, o Luciano e o Claudinho, a dupla de ataque com 5 gols cada. E tem o volante Rambo, que deve ter bastante intensidade dentro de campo. O Potiguar tem na artilharia o atacante Palominha, com 5 gols. Também destaca nesse time o Valparaíba, o André Beleza, o Jardson Sapé, e um zagueiro que fez história no nosso Leão da Barra, o zagueiro Dão. Por fim, o Vitória da Conquista tem o atacante Léo Dias, o fofoca do gol, com 4 gols, que também dá para destacar bastante aqui no Vitória da Conquista, a dupla de volantes Ramon Mexicano e Ninho Love, que devem fazer uma dupla
com bastante intensidade, troca de passe e também destacar o atacante Rafa Mar. Passa para frente aí. Ô, Anderson, me lembra aí, o zagueiro Silvio ainda é zagueiro do Vitória da Conquista? Sim, desde 1643. 1643, que também conhecido como 2005, o ano da fundação do clube, quem não conhece. O cara literalmente fundou o Vitória da Conquista até hoje. Mas vamos passar para frente. Editor paraibano, eu vou te pedir uma coisa. Toca o berrante do Infelizmente FC! Toca o berrante do Infelizmente Futebol Clube. Vamos agora falar do grande, do suntuoso, do maravilhoso, do ridículo, do fantástico e do inexplicável futebol rural. Aqui vamos falar do nosso cantinho, nosso pedacinho de chão na Série D. E olha, Thiago, essa semana é uma semana de surpresas, cara. Depois eu tenho que ter um papo sério com você. Os baianos estão salvando a Série D em termos de entretenimento. Que jogo, hein? Vamos comentar com destaque o jogo de Bahia de Feira e Atlético de Lagoinhas depois, porque foi o jogo que eu assisti, uma maravilha. Mas antes a gente tem que falar, antes de falar do trigo, vamos falar do joio primeiro, né? Vamos falar das outras partidas que rolaram nessa rodada, né? Com destaque para a partida entre Real Noroeste e Aparecidense. Né? Real Noroeste recebeu a Aparecidense e protagonizou um jogo que não pode ser homologado como futebol, devia contar como esporte aquático. Muita chuva, um campo impraticável, um futebol que logicamente foi abaixo da média. Poderíamos ter tido um resultado qual nessa soma? Lógico que foi um empate, um 0-0 improdutivo, onde as duas equipes lutaram contra os elementos da natureza, chuva e campo ruim, não adiantou nada. Tivemos até um pênalti para a Aparecidense, mas numa cobrança que, vou te falar um negócio, uma displicência danada, o goleiro do Real Noroeste, o grandioso José Augusto, caiu para o lado e fez a defesa. Uma bola recuada. O campo é ruim, mas o jogador que chutou a bola bem pior que o campo. Então, tivemos um 0-0 modorrento entre essas duas equipes que jogaram contra os elementos da natureza e jogaram até contra o futebol. O jogo não deveria ser homologado pela FIFA porque o campo estava impraticável, meu querido Thiago. Para seguir, né, vamos falar do Goianésia. O Goianésia, pois é, o Azulão foi lá no Mato Grosso, no Lutero Lopes, e deu-lhe 3-0 no União Rondonópolis. Viajou muito, mas voltou de lá com os 3 pontos e um belíssimo saldo, né? Lucão, veja só, hein? Que karma. Lucão, que é nome de zagueiro ruim, fez 2 gols na partida, fez 2 gols. E o outro gol da equipe do Goianésia, do Azulão, do nosso queridíssimo Azulão, foi o zagueiro Paulo. O zagueiro Paulo foi lá e deixou o 3º gol. O Lucão fez 2, né? Um gol facílimo, inclusive, na jogadaça do Franklin. Ele só esperou, parou e fez o que os atacantes do Atlético não sabem, chutar para o gol. E aí fez o placar ficar 3-0, o Goianésia, vai bem o Goianésia, consegue ganhar a sua partida, consegue se alçar aos 18 pontos, ultrapassa o Real Noroeste e agora está bem na fita, está se colocando numa posição muito confortável para a classificação. O outro jogo do grupo, lembrando que o jogo entre Goiânia e Operário de Várzea Grande vai ser só na quarta, né? Ele ainda acontecerá. Os cachorros aqui deram um tiro, até eu assustei. O jogo entre Goiânia e Operário é tão ruim que os caras... Águia Negra e Vitória. Águia Negra e Vitória fizeram um jogo até movimentadinho, né, no Ninho da Águia. Eu amo o nome desse estádio. Ninho da Águia é muito bom. Peraí que os cachorros estão passando aqui. Nossa senhora, problemas toda vez, né, gente? Faz parte. No Ninho da Águia, nós tivemos um jogo interessante. Saco. Deus do céu. Toda vez é isso. Pelo amor de Deus.
Bom, vamos lá. No Ninho da Águia a gente teve um jogo bem movimentado. O primeiro gol saiu rapidinho, né? A equipe do Águia Negra, numa deslizada, na bobeada geral da defesa do Vitória. Vitória, foi lá e fez o primeiro gol. A bola foi cruzada, a defesa ficou um deixando para o outro. No final, Gugu foi lá e deixou o seu de novo. Um jogador que está se destacando aí na equipe do Águia Negra. E não vou fazer piadas com o Gugu hoje. Acho que a gente já estourou a franquia. E aí, foi lá e fez o primeiro gol. Logo após, a gente também a equipe do Águia Negra empolgou. Foi firme, né? Tava jogando bem, tava dando as cartas no jogo. Aos 28 minutos, o Vinícius acertou uma pedrada no ângulo do goleiro Paulo Henrique, um golaço. Paulo Henrique são um dos gols mais bonitos da rodada. E aí o jogo foi se encaminhando. Foi. Ô, Doug. Só não podia deixar passar que o Guga tá tão bem do Águia Negra que eles vão mudar o nome de Águia Negra para pedir amarelinho. É uma tristeza, né, velho? Vamos lá. Jogo 6. No segundo tempo, o Vitória foi atrás, com a falta de recurso que lhe é peculiar, chutava no gol de tudo quanto é forma, mas sem oferecer perigo nenhum pro goleiro do Águia Negra. Mas aí, no final de tanto insistir, de tanto marretar, acabaram fazendo um gol, um cruzamento na área, e o atacante Oliveira completou para o gol, deixando assim o placar como conhecemos, 2-1 para a equipe do Águia Negra. O Águia Negra que, com essa vitória, apesar de o resultado positivo, perde uma posição, né? O Goiânia ainda está na frente, mas porque o Goiânia ainda tem um jogo a fazer contra o Operário de Várzea Grande. Torce pelo resultado negativo do time goiano, o Águia Negra, agora quarta-feira. Fechamos o grupo 5. O grupo 5 está, vamos dizer assim, bem encaminhado em alguns pontos. A Aparecidense figura como líder com 21 pontos. O Goianese agora se aproximou, encostou e está com 18. O Real Noroeste estacionou com 16 pontos. O Goiânia tem 13, um jogo a menos. O Águia Negra foi a 13. E logo atrás vem o Operário com 9, o União Rondonópolis com 8 e o Vitória com 7 pontos. Então, é um grupo que está bem equilibrado. Vai ser bem interessante a disputa ali nas últimas rodadas pela última vaga. Acho que as 3 primeiras já estão bem encaminhadas, já está mais ou menos decidido. Vamos para o grupo 6, o grupo que é o meu grupo preferido, com todo o bairrismo que eu uso no meu dia a dia do trabalho, o grupo dos mineiros, né? Um grupo que o Anderson também deve conhecer, que tem algumas peças do nosso interior de Minas, né? E vamos falar de Gama e Tupinambás, o resultado surpreendente da rodada, né? O Gama, que estava invicto até agora, está classificado, inclusive, veio para Minas com a função, na verdade, recebeu o Tupinambás em casa, e o Tupinambás, olha, valente, foi lá e arrancou 3-1, uma vitória, a primeira derrota do Gama, o Gama que sabe se teve problemas relacionados a salário, problemas relacionados a finanças, né? O time parece que não vem bem, mas, aparentemente, o time jogou o melhor futebol possível, não foi a pataquada do São Caetano, não teve WO, não teve quase WO. Inclusive, no começo do jogo, quem saiu na frente foi o Tupinambás, foi rapidinho, né? Com 12 minutos de jogo, Marcos Vinícius abriu o placar, mas o Gama reagiu rápido, né? E aí o atacante Nunes empatou aos 14 minutos. E o jogo terminou 1-1, foi um jogo muito igual, um jogo bem trucado, bem disputado, uma trocação franca entre as duas equipes. Só que no segundo tempo, o time mineiro, né, foi e batalhou e marretou e começou a pressionar mais, jogou mais em cima do Gama, e aí ficou na frente do placar de novo com o gol de Fabinho Alves, depois de uma jogada pela esquerda, bola foi chuveirada na área e ele sapecou de voleio, um belo gol. E aí o time do Tupinambás começou a administrar melhor a partida da situação, o Gama até foi atrás, foi para cima, né, daquele abafa, reclamou de um pênalti não dado, mas no final das contas, aos 43 minutos, o Wellington Batista recebeu uma assistência
maravilhosa, uma incrível jogada do Fabinho Alves e deu números finais 3-1 ao Tupinambás, vitória importantíssima da equipe mineira. O Tupinambás de fora vai ganhando um fôlego novo, teve uma inconstância nos últimos rodadas, mas parece ter achado o caminho, já não vencia há muito tempo, mas venceu na hora certa o adversário certo, ganha moral para esse finalzinho agora, para esses últimos 4 partidos. Né? Então, tivemos um resultado bem significativo. Parabéns ao Tupinambás. E, infelizmente, o Gama perde a invencibilidade, nosso querido Gama, mas está classificado, perdeu também na hora certa. E vamos para a próxima partida, né? Vou falar agora do jogo que mais parece um filme de terror, um jogo que crianças não podem assistir, né? Proibido para menores. Vila Nova e Caldense fizeram um empate, um jogo horrível de 1-1, uma partida onde as duas equipes demonstraram o porquê estão na situação que estão, apesar do Caldense estar bem, né? A Caldense anabolizada pelos resultados contra o Palmas, parece que achou um caminho. Essa pontuação da Caldense é enganosa, mas tá lá, né? Tá bem colocado. O jogo foi muito fraco de chance, muito pouca criatividade, as duas equipes muito econômicas, muito burocráticas, tanto que para sair um gol, para poder ter alguma chance óbvia de gol, para variar, até queria acionar os palmeirenses, Deola fez uma grande cagada na saída de bola, fez uma grande bobagem, achou que era o Neuer. Ei, Deola, vou falar que isso é uma coisa, tem nego que não aprende. E aí, tentou driblar dentro da área, e aí o Bruninho não perdoou, tomou-lhe a bola e fez, e abriu o placar para a Caldense. Né? Só que a sorte da Caldense não durou muito tempo. 2 minutos depois, alguém fez um pênalti. E o Vila Nova, na única forma que sabe fazer gol, que é com pênalti, foi lá e empatou a partida. O Vila Nova deixou tudo igual com Charles Maceió. E aí nós temos este 1-1, que foi um resultado maravilhoso para o Vila Nova. Não tão bom para a Caldense, poderia ter saído com a vantagem, ficado ainda melhor, mas, né, a Caldense dá tanta sorte, com o rabo virado para a lua, ainda está no G4 com seus 14 pontinhos, que só Deus sabe como eles conquistaram. Palmas perdeu. Novidade, né, gente? Novidade. Eu gosto de falar de novidade, eu gosto de falar de coisa que ninguém sabe. Surpresa. O Palmas tomou de 3-0 do Brasiliense. O Brasiliense foi lá, curtiu, pegou o seu bônus, que é o Palmas, que é o bônus do iFood do grupo, que entregou em casa. O Brasiliense foi lá em Palmas, num inferno do cacete, para poder enfiar 3-0 no Palmas. O Palmas que está aí nesse compromisso de fazer saldo menos 30, está só a 3 gols do objetivo, saldo de menos 27, maravilhoso. E aí, Zé Love, Romarinho e Maicon Assis fizeram os gols do Brasiliense. Eu não comento com compromisso os jogos que o Palmas está envolvido, porque claramente é um jogo onde o Palmas não entra em campo. Mas o objetivo dele está quase sendo alcançado, menos 27 gols, faltam só 3, e com menos 30 de saldo, vem fantasiado da forma como o telespectador melhor aprover, melhor achar. E vamos falar, para poder acabar com a minha participação, porque eu sinto que eu estou tomando tempo, vamos falar do jogaço, vamos falar do derby da Flor no Asfalto, que foi o jogo do Bahia de Feira contra o Atlético de Lagoinhas. Um jogo muito bom, um jogo muito equilibrado, um jogo com golaços. E aqui eu chamo o Thiago para comentar comigo esta belíssima partida, né, Thiago? Você chegou a assistir? Como é que eu assisti, rapaz? Eu tava viajando, pô. Infelizmente, cara, você deveria ter assistido, você deveria ter visto, foi uma peça, foi um filme do Tarantino em forma de futebol. No comecinho do jogo, Capone, porra que nome, hein? Capone, com a sua especialidade maior, botou pra mamar e fez o primeiro gol, fez um golaço, uma bola espirrada, chegou no pé dele, ele sapecou num belíssimo chute de fora da área, sem chances para o goleiro da equipe do Atlético, né? Foi um golaço, né? O Bahia de Feira abriu o placar muito bem, né? Tava em cima, só que o que aconteceu? O jogo deu a dinâmica do jogo mudou, a equipe do Bahia de Feira ficou mais conservadora, ficou mais trocando passo para lá e para cá, né? E aí acabou levando um empate, né? Levou um empate aos 31 minutos de jogo, um jogo muito igual. Aos 31 minutos, Robert, de pênalti,
marcou o primeiro gol, o empate do Carcará, e aí rolou um apagão. Rolou um esquema 7-1, Brasil 1, 7 Alemanha, onde a equipe do Bahia de Feira parou de reagir e o Carcará aproveitou a oportunidade. O Robert, como eu disse, fez um gol de pênalti, colocou no outro canto do goleiro do Bahia, né? Logo após, coisa de 2 minutos depois, o próprio o Edson, né, fez um gol numa jogadinha de FIFA, uma jogadinha muito bem trabalhada do Carcará, trabalharam a bola, fizeram lá a graça, gol de X, né? E aí, 2-1 para o Carcará, e logo após, né, aos 39 minutos, para poder completar o apagão da equipe do Bahia de Feira nesse fim de primeiro tempo, o nosso querido Dionísio, um deus grego Dionísio, fez um gol até muito bonito, eu achei um gol muito bonito. Foi uma belíssima cobrança de falta, impossível de pegar, joga a luva goleirão, e aí 3-1, e parece que o jogo estava controlado, o Carcará parece que estava administrando a situação, estava ganhando de 3-1 do grande rival, estava uma situação confortável, mas aí o Bahia de Feira foi atrás. O goleiro do Carcará, né, que fez a escola Fábio de armação de barreira, fez o favor de ficar num canto, colocou a barreira na frente, e aí, numa cobrança de falta do Menezes, ele tomou um gol com a bola batida no canto dele. Considera um frango, né? O goleiro armou muito mal a barreira, e aí a equipe do Bahia de Feira ganhou sangue novo na partida. E aí foi aquela loucura, né? Foi um negócio doido da equipe do Bahia de Feira, aquele negócio colocando todo mundo para atacar, o melhor do futebol que a Série D pode proporcionar, e aí na insistência, na marretância, e na loucura, na vontade, ali, o Menezes, de novo ele, marcou aos 31 minutos, né? O Menezes foi lá, na marca da Cal, fez o gol de pênalti, empatou o jogo, e aí no finalzinho foi uma trocação muito interessante, as duas equipes proporcionaram um belíssimo espetáculo, eu gostei muito do jogo, para mim o melhor jogo que eu vi até agora da Série D, dos meus grupos. Jogão, Thiago, parabéns aos baianos, viu? Deu minhas palmas. Vamos ver, né? Eu já vi aqui que o Bahia de Feira tá meio fudido já com essa sequência, mas que rodada que vem tem um bônus, né? Mas tem outro detalhe também, é que o Palmas não tem a pior defesa do campeonato, porque o Jaciobá tomou 33 gols. Só que como o Jaciobá fez 15 e já pontuou, não tem o pior saldo. Quem tem o pior saldo realmente é o Palmas. Mas quem vai falar dessa parte? Anderson Dias, comentários sobre os grupos 5 e 6. Vou passar rapidão, hein? Como eu já tinha destacado aí do Pintinho Águia Negra, o Gugu artilheiro com 5 gols. O Gugu que é companheiro do Wesley Mutuca no meio campo. E que também tem no ataque o vice-artilheiro da temporada, o Preto, que não é preto, ele é caucasiano. Informação. O Aparecidense tem o artilheiro Alex Henrique, com 11 gols. Um cara bem rodado no futebol goiano. O Aparecidense tem o lateral Rafael Cruz, que, né, o torcedor atleticano deve ter muita saudade dele, um excelente lateral direito. E tem o atacante Édipo, né, o homem do complexo. O Operário tem o artilheiro João Guilherme. O Operário tem como artilheiro o João Guilherme, com 6 gols. E o vice-artilheiro o Alisson Pikachu, com 5, só que ambos já saíram. O João Guilherme está no Vila Nova. Bem, não tem nada para se destacar desse Operário, não. A não ser que ele é o time B do Boa Esporte, o que imagina só ser o time B do Boa Esporte. O Goianésia, que tem o goleiro Edson, né, amigo do Reinaldo Antônio do bairro das Indústrias, e certamente um goleiro de passagem marcante no Atlético Mineiro, que também tem nomes, né, o artilheiro é o zagueiro, o Goianésia tem o zagueiro como artilheiro do ano, o Márcio Luiz, com 4 gols, né? E destacar, por exemplo, o atacante Lucas Melão, o atacante Dudu Itapajé, e o craque do time, o meia Zizu.
O Goiânia tem o artilheiro do ano, é o Dugaia, com 8 gols. É um cara bem rodado também nos times de Goiás. O Real Noroeste, o artilheiro é o Meia Luísio, com 6 gols. É um cara bem rodado no interior dos times do sul do país. Talvez o Richard deve lembrar, ele jogou no Criciúma, jogou no Brasil de Pelotas. Enfim, né? Deixa eu ver se tem algum nome. Não, o Real Noroeste não tem nada, não tem coisas muito interessantes. O União Rondonópolis, o artilheiro é o João Manuel, com 4 gols, ele é meia. O União Rondonópolis, que tem o goleiro Neneca, sim, é aquele mesmo, tá? Jogou no América, no Santo André, ele ainda joga com 40 anos. É um volante Éder Paraguai, que é brasileiro, tá a informação. E o atacante GTA. Não sei se o nome dele é Cal Johnson, mas é GTA. O Vitória do Espírito Santo tem um volante João Benoni, aquele revelação do Palmeiras, né? Acho que não deu muito certo, né? Senão não estaria no Vitória. Senão eu não estaria jogando em um time chamado Vitória, quanto mais o Vitória do Espírito Santo. Enfim, o artilheiro do Vitória é o Edinho, atacante com 6 gols. Vice-artilheiro é o meia Tony Galego, com 5. No grupo 6, o Atlético de Alagoinhas tem como artilheiro o atacante Robert, com 6 gols. Que é municiado pelo excelente meia Tobinha. E também pelo deus grego Dionísio, volante aí, de muita contenção. O Bahia de Feira tem como artilheiro o atacante Deon, que já deve ter passagem por todos os clubes da Bahia que existem e os que ainda vão ser criados, com 7 gols. E destacar também que o vice-artilheiro é o zagueiro Menezes, com 5 gols. Tem também nesse time o excelente lateral esquerdo Alex Cazumba, campeão brasileiro pelo tricolor de Muricy Ramalho. O volante Capone, né? Especialista em tráfico de bebidas, em desarmar bolas. O Brasiliense tem como artilheiro o Zé Love, sim, aquele Zé Love mesmo, 15 gols. Tem vice-artilheiro o Romarinho com 10. Né? Então, Brasiliense, para ter aqueles é sensacional, né? Tem o zagueiro Preto Costa, o goleiro Fernando Henrique, do Aqueles Fluminense, lateral Fernandinho, ex-Palmeiras, volante Radamés, ex-Viviane Araújo, o meia Marcos Aurélio, ex-Vitória e Curitiba e não sei, Santos e não sei mais o que. Tem o meia Peninha, temos um meia esquerdinha no Brasiliense. E tem o atacante, já falei atacante Neto Baiano, se não falei, ele estava lá, mas já foi pro 13 da Paraíba. E tem também o volante Balotelli. A Caldense tem como artilheiro meia Natan com 4 gols, eu não conheço ninguém nesse time da Caldense, não tem nenhum nome interessante para falar, então vou pular logo. O Gama tem como artilheiro o atacante Nunes, sim, aquele Nunes mesmo, 19 gols. Que também tem no elenco, né, mais um craque dos anos 80, 90, o atacante Michel Platini, que joga ao lado de Malaquias, aquele mesmo que jogou 55 temporadas pelo Bragantino. E o Gama tem um meia esquerdinha também. Sim, e ele joga ao lado do meia gordo. O Gama que também tem o zagueiro Emerson. Você lembra do Emerson, Douglas? Aquele zagueiro que fazia gol pra caralho? Jogou no Avaí, no Coritiba. Emerson Silva. Ele tá no Gama. Jogou no Botafogo. Agora que você me lembrou do Curitiba, eu lembro dele. Não tinha lembrado dele no Bahia, não. Anderson, lembrando que, primeira coisa, você falou aí de gordo, um abraço pro nosso querido torcedor do Gama, Guilherme Melo, né? Grande gordo Melo. Grande mesmo. Pensando, não é? Oi? Tony Galego é o que eu tô pensando que jogou na Juazeirense. Esse mesmo. Meu Deus. E para completar aqui, o zagueiro Emerson, que estreou numa Série A metendo 3, fazendo um hat-trick, deve ser o único zagueiro que fez hat-trick na história do Brasileirão,
Enfim, ele tem 6 gols pelo Gama já na temporada, era isso que eu queria destacar, fiquei me enrolando aqui. O Palmas... aliás, bom destacar que o Palmas é um time sub-19, tá? Por isso que a campanha deles é uma merda. O time é sub-19 mesmo. Depois pesquisem aí o elenco pra você ver a idade dos jogadores dos caras. Eles basicamente colocaram a molecada lá só para não ter que desistir da competição. Enfim, o artilheiro é o Thiago Ascioli, 5 gols, meio que já saiu do elenco do Palmas, né? O elenco do Palmas lá no Campeonato Tocantinense era um elenco profissional, né? Não era repleto de jogadores que não tem idade nem para votar. O Tupinambás, o artilheiro é o Fabinho Alves, 8 gols, aquele mesmo da Chapecoense, o Richard, né, que fazia um ataque com o Bruno Rangel. Ele é o único jogador que sabe jogar futebol nesse time do Tupinambás, provavelmente. E por fim o Vila Nova, que tem nomes espetaculares, como o goleiro Deola, o lateral Maicon Celessa, que teve, né, relações afetuosas com o volante Elias. O Augusto Recife, volante, sim, aquele mesmo, foi campeão com o Cruzeiro em 2003, quando o Cruzeiro ainda era um time minimamente respeitado. Meia Jocinei, que jogou no Corinthians, dentre outros. E o atacante Thalisson Lalau, ao lado do atacante Juninho Foz, a dupla de ataque do imparável Vila Nova de Minas Gerais. Tão imparável que ninguém conseguiu parar a queda livre do time que foi rebaixado no Mineiro e não deve se classificar no campeonato da Série D, que tem o técnico Mancini, sim, aquele mesmo que batia falta, jogou na Roma, jogou na Inter de Milão. Vambora. Então, para fechar, vamos para aquela parte que algumas pessoas se importam, mas que por mim pode ir para porra. Vamos falar do Grupo do Sul. Pode falar, Richard. Obrigado pela consideração, Thiago. Primeiramente, boa noite, né? Nosso torcedor aí dos clubes do Sul te agradecem a consideração. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos começar falando aí do nosso querido Bangu, né? Que protagonizou talvez o vexame da rodada, né? O troféu zagueiro do Vitória da rodada. E que empatou em casa com o glorioso Nacional daquela cidade que todo mundo aqui, o pessoal do podcast, gosta muito, a cidade de Rolândia, né? O pessoal gosta muito de café lá. E daí o Nacional... Richard. Oi. Desculpa te cortar, mas eu posso passar logo as estatísticas dos grupos 7 e 8, porque meu celular está descarregando e não vai dar tempo de buscar o carregador. Dá-lhe pau. Fiz as estatísticas, depois eu faço... Só antes. Oi. Nosso querido editor, você vai fazer aqui um trabalho de mágica. Você vai colocar essa parte de Anderson no final. Só isso. E lembrando que o Bangu, dos 5 pontos do Nacional e 1 ponto do Toledo, 1 ponto para cada um foram empates com o Bangu. Mas pode ir, Anderson, pode fechar. Então tá. Desculpa aí, galera. Mas enfim. Vou fingir que eu tô começando, então. Então vamos fechar aqui as estatísticas do grupo 7 e 8, né? O Bangu, que tem como artilheiro na temporada 2 jogadores, o volante Juliano, o atacante Anderson Lessa, assim, aquele promessa do Náutico, que o Cruzeiro trocou no Carlinhos Bala, lá em 2007. Enfim. O Bangu que tem o Marcelo Matos, né? Aquele mesmo, esse Corinthians, um monte de time. Ele faz parte do elenco do Bangu. Tem o zagueiro Rodrigo Lobão. A Cabo Friense tem o artilheiro, o Gustavo Coutinho, com 5 gols, que joga ao lado do atacante Mascote. Tem também na Cabo Friense o volante Edson Magal, uma cria do Vitória, um excelente cabeça de área, porque esse sal do Vitória é um bom jogador. E eu digo mais, querido Thiago, sabe quem é o companheiro de volância de Edson Magal? Sim, é Lucas Zen. 2 nomes que deixam muita saudade no torcedor do Vitória. Enfim, é isso. O Gustavo Coutinho, artilheiro, 5 gols, é um atacante que pertence ao Fortaleza. O Cascavel tem como artilheiro meia Paulo Baia. Não, deve ser o filho do Paulo Baier. É o Paulo Baier do multiverso, né? Ele é o Paulo Baier da Série D.
Ele tem 8 gols. Destacar alguns nomes do Cascavel, como lateral Júnior Prego, o volante, o meia Pablo Pardal, o volante Foguinho, que acho que todos os times do Sul têm algum jogador chamado Foguinho, e o atacante Léo Itaperuna, né? Aquele mesmo, né? De grandes passagens aí em clubes como Fluminense e Paraná. Ferroviária tem como artilheiro o atacante Thiago Marques com 6 gols, e o Ferroviária é lotado de jogadores conhecidos, né? Tem também tem uma cria aqui, tem um zagueiro aqui, que vou te falar, viu? O novo Van Dijk, saído da base do Vitória, que é o atleta Matheus Salustiano. Ferroviária tem o goleiro Saulo, que tomou 7 gols do Corinthians em 2005, grande, inclusive, Richard. Tem também o volante Dudu Vieira, outro jogador com passagem pelo Vitória, passagem marcante também, quase caiu com Vitória para a Série C. Tem o meia Tony, aquele meia mesmo, um barbudão que jogou no América também, não sei se vocês lembram. Tem o atacante Branquinho, que é moreno, né? Mas uma crepância de cor, assim como o atacante Preto, que não é preto. O atacante Bruno Mezenga, dentre outros, né? O Mirassol tem como artilheiro... Oi? Branquinho, que é na escola Lucas Claro, né? Assim como o zagueiro Lucas Claro, né? Enfim, o que importa, não importa a cor, o que importa a qualidade, entendeu? Diversidade aí. Enfim, vamos pro Mirassol. O Mirassol artilheiro do ano é o Camilo, com 6 gols, que já saiu, sim, o Camilo Coalhada, foi pra Ponte. E o Mirassol que tem nomes como o meia Léo Arthur, jogou no Fluminense, no Sport. Tem nomes como o atacante Minho, também tem algumas passagens aí pelo São Bento, que é do técnico Eduardo Batista, né? Fala, fonte! Fala de onde veio! Nacional de Rolândia tem o atacante JP como artilheiro, 5 gols, e é basicamente só ele que fez gol por esse time, então eu não conheço os outros jogadores, não sei nem se eles existem, né? Provavelmente são nomes fictícios. A Portuguesa do Rio tem como artilheiro o atacante Adriano, que já jogou a Série B pelo Vasco, é um atacante muito experiente, 9 gols, que faz trio de ataque com o atacante Douglas Esquilo e o ponta Chayenne, que é um nome de homem, eu não sabia que esse nome era unissex. Tem o meia Cafu, o japonês Toshi, né, quem sabe minha opinião, e sabe que os jogadores japoneses chamam o fracasso, por isso o Português do Rio está fora da zona de classificação, né? E tem o goleiro Milton Rafael também, que o Botafogo um dia falou que ele seria melhor que o Jefferson. Bem, acho que não. O Toledo tem o artilheiro PH, 4 gols, e basicamente só ele que fez gol pelo Toledo também, então nem vale a pena destacar muito desse clube. Grupo 8 temos o artilheiro Giovanni Gomes no Caxias, com 5 gols. Caxias que tem também vários nomes conhecidos, né? Tem o meia Diogo Oliveira, que já jogou também em todos os clubes do Rio Grande do Sul possíveis, o atacante Juninho Potiguar. O zagueiro Thiago Salles, ex-Flamengo. O goleiro Marcelo Pitol, que joga no Caxias desde 1843. O Joinville tem o artilheiro da Série D e do próprio Joinville, Alisson Mira, 7 gols. O Joinville, que tem o meia Edson Ratinho, o volante Banguelê, que um dia foi promessa do São Paulo. Não conheço mais ninguém. Tem o Fabian Volpe, goleiro, que deve ser parente do Thiago Volpe, com certeza. Vamos Fabian ao Volpe é irmão do Thiago Volpe. Jogou no Metropolitano. Que beleza. O Marcílio Dias tem como artilheiro o atacante Natan com 3 gols, né? E o Richard fica falando super bem desse time, que não consegue ter um artilheiro com mais de 3 gols. Né? Os números de gols são baixíssimos. Enfim. E ao lado do atacante Medina, que tem 3 gols. Eu não conheço quase ninguém desse Marcílio Dias. Ou melhor, não conheço ninguém que vale a pena ser destacado. Novo Horizontino tem o artilheiro Guilherme Queiroz ao lado de Cléo Silva com 4 gols cada um. Nomes conhecidos, né? Léo Baiano, volante barra lateral, Adilson Goiano, jogou no Criciúma, o Bruno Guiar jogou no Santos, foi campeão da Libertadores pelo Santos, se não estou enganado. O Edson Silva,
O Edson Silva, aquele Edson Silva jogou no São Paulo, meu Deus do céu. O goleiro Giovani, eterno reserva do Galo. O Pelotas tem o artilheiro, o atacante Marcão, aquele Marcão, ex-atlético goianiense e paranaense, e mais uma caralhada de clubes. Ao lado do volante Matheus Santana com 4 gols. E aqui temos, né, o Pelotas com o lateral Itaqui, que todos os times do Sul tem um jogador chamado Itaqui. Tem o irmão do Gabigol na lateral esquerda do Pelotas também, o Gabiga. E tem o meia Daniel Costa, aquele lá, que jogou no Figueirense. E o volante Maílson também é um nome que vale a pena ser destacado. O São Caetano tem como artilheiro na temporada o meia Emerson Santos com 5 gols. Eu não vou destacar o jogador de São Caetano, porque eu não sei nem quem tá lá ainda, né? Acho que todo mundo deve ter pedido as contas, porque o time faz papelão esse São Caetano aí. São Caetano da Bengala Azul. Mas a Bengala agora tá entrando no rabo dos jogadores e daqui um pouco no clube mesmo. Na hora que chegar o olerite da galera cobrando o FGTS, cobrando os atrasados, cobrando tudo aí, o São Caetano vai falir. O São Luís tem o artilheiro Michel, 5 gols, que já saiu do clube, foi pro Criciúma, jogar a Série C. Tem o volante Rafael, já tá aí no elenco, grande jogador, jogou no Atlético também, o Atlético sempre com grandes atletas, né, de alto rendimento. E, será que tem o Itaque no São Luís? Tem, sim, no lateral direito, chamado Itaque. Inclusive, uma curiosidade, Anderson, abrindo parênteses. Não sei se tu vai falar isso agora, mas o Itaqui do São Luís é filho do Itaqui do Pelotas. Nossa Senhora. Não, e só para destacar, o São Luís também tem um atacante chamado Índio. Faltou só um meia esquerdinho para completar o trio. E por último, o último time, o Tubarão, que tem como artilheiros o meia Alex Nemitz e o atacante Zé Vitor, que já deixou o clube, com 2 gols cada um no ano todo, né? Foi o menor no artilheiro com o menor número que eu compilei aqui, né? Tirando os times que eu não consegui achar lá do estadual, igual da Roraima, Amapá. Tem o zagueiro Vinícius Kirten no Tubarão, deve ser filho do Guga, né? O Gustavo Kirten. E bem, acho que não tem alguns jogadores com sobrenomes alemães aqui, mas eu não conheço nenhum. Passo a bola para o Richard. Vamos lá. Então vamos seguir, já pegar a bola quicando e já fazer o gol, né? Continuando falando do Bangu que protagonizou o troféu zagueiro do Vitória da rodada, né? Recebeu o nosso querido Nacional, o Nacional de Rolândia, que a gente tem um carinho todo especial, o pessoal gosta muito de café lá em Rolândia, e gosta muito de outras coisas também, né? Mas não vale ser dito agora. Mas enfim, o Bangu recebeu o Nacional e empatou em 0-0 num jogo que eu não sei se é profissional esse jogo, meu amigo. Porque o jogo foi mais ruim que muitas coisas ruins no mundo. Sei lá. Foi muito ruim esse jogo. É isso que eu tenho para falar. Realmente foi um jogo horroroso que eu pensei 3 vezes em cometer depressão depois desse jogo. Cometer suicídio, melhor dizendo. Porque esse jogo me deu depressão. Continuando aqui, a gente teve o FC Cascavel, duelo de paranaenses, né? Jesus Cristo. O FC Cascavel foi à cidade de Toledo e não perdoou o nosso querido Toledo, né? Logo ao primeiro minuto de jogo, a gente teve ele, o homem, a máquina, Júnior Prego, abrindo o placar. Daí depois a gente teve o nosso querido glorioso atacante Afonso, que é inclusive interessante destacar que o nome dele real é Estefânio, com o maior número de consoantes possíveis. Tem TH, tem S, tem 2N, tem um Y. É realmente algo impressionante. O nosso querido Estefânio Afonso Lopes fez o segundo. E o nosso querido Paulo Baia fez o terceiro, já no segundo tempo. E o PH do Toledo, que tem todos os gols do Toledo nessa Série D, fez de pênalti nos acréscimos, ficou nisso, 3-1. Ferroviária recebeu o Mirassol, fez 1-0, gol de Thiago Marques.
O gol marcado ali aos 37 do segundo tempo. Um gol bem bonito, inclusive, do Thiago Marques. Jogada bem trabalhada. E para fechar, Cabo Friense e Portuguesa do Rio, 2-2, o duelo que foi muito televisionado pelos nossos amigos lá do pessoal do Comando Vermelho, né? Cidade do Rio aí, cidade maravilhosa. Alô, Rio de Janeiro, a gente ama vocês. Portuguesa do Rio e Cabo Friense lá no estádio da Portuguesa da Ilha, Arena da Ilha. Ficou 2-2, jogo bem movimentado. Todos os gols saíram no segundo tempo. O primeiro gol foi o gol da Ferroviária, saiu logo ali aos 6 do primeiro tempo, que foi com o Silas, do segundo tempo, quer dizer, foi com o Silas. Daí o que acontece? Daí a Portuguesa, daí a Cabo Friense vai lá e empata com o nosso querido, quer dizer, melhor dizendo, a Cabo Friense abre o placar com o Silas, a Portuguesa empata com o Marcão, que é aquele, o torcedor do Avaí deve lembrar dele, passou pelo futebol, pelo time do Avaí, passou pela Portuguesa original, entre outros clubes. Fez o gol, o zagueiro Marcão. Daí depois a gente teve o segundo gol marcado pela Portuguesa do Rio. O Portuguesa do Rio chegou à virada, né? Com o glorioso Adriano, esse que o Anderson acabou de destacar, aquele mesmo, veterano Adriano. E cedeu o empate logo no finalzinho com o nosso querido grande jogador Mascote. Isso mesmo, o nome do cara é Mascote. Franklin Mascote. Fez o gol da Cabo Friense, ficou nisso, 2-2. Está do grupo geral, temos a Ferroviária com 20, Cabo Friense com 19, Cascavel surpreendendo, olha só, Cascavel já com 18 pontos, e o Mirassol com 16, empatado em mesmo número de pontos, o Bangu, que é quinto colocado com 16, daí a gente tem Portuguesa do Rio com 13, Nacional com 5, Toledo com 1, né? A gente tá para dizer que a gente só tem a gente tem ali uma briga só por uma vaga, né, que é entre Mirassol e Bangu, a Portuguesa do Rio brigando distante, e FC Cascavel, Cabo Friense, Tubarão e Ferroviária já encaminhando bem a sua classificação. Vamos para o grupo 8, então. Vamos lá para o nosso querido grupo do futebol catarinense, o Thiago que adora, né, adora o futebol do Sul, como ele é importante destacar ele no começo desse programa, e vamos ao Pelotas que se fudeu nessa rodada. Recebeu o time do São Luís na boca do Lobo e perdeu. Fazia um bom jogo, abriu o placar, tudo com o zagueiro Marcelo, mas tomou a virada. O atacante Hugo Almeida, que não é aquele português ruim, é outro, comandou a virada do São Luís. O Marcelo abre o placar aos 14, o Hugo Almeida empata aos 20 ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo, logo aos 5 do segundo tempo, pênalti para o São Luís vai lá e converte com ele, o Almeida, e fica nisso, 2-1 São Luís que com esse resultado entrou na briga por uma vaga à próxima fase. A gente teve também o show do Marcílio Dias, né? O Marcílio Dias foi lá, recebeu o Tubarão e não perdoou o Tubarão, 3-0 no Gigantão das Avenidas, todos os gols marcados no segundo tempo. Marlon fez o primeiro, uma cobrança de escanteio, Medina fez o segundo e Zé Vitor fez o terceiro, já aos 42 do segundo tempo, fechou o placar. Poderia ter sido até bem mais, eu vi esse jogo. Marcílio Dias dominou totalmente as ações do jogo que poderia ter sido, certeza, grande atuação do goleiro do Tubarão, que agora eu não recordo o nome, acho que é, cara, eu não vou lembrar o nome do rapaz, acho que é Juan alguma coisa. Fez uma belíssima partida, pegou tudo e poderia ter sido bem mais. O Tubarão poderia ter saído bem pior da situação nesse jogo em Itajaí. Já em Caxias, o Joinville, né? Joinville irregular, foi a Caxias do Sul e perdeu do Caxias. O Caxias que se recupera na competição. Fez 1-0, pariu um cavalo para fazer 1-0 no Joinville. Gol do meia Marabá, que é paraense, né? Obviamente. Fez o gol ali no segundo tempo e ficou nisso, 1-0 para o Caxias. E já o Novo Horizontino, jogo de hoje, inclusive, de ontem, quer dizer, foi o último jogo dessa rodada, recebeu o São Caetano e fez o de praxe, né?
2-0 no São Caetano. Caio Monteiro fez o primeiro. E depois do nosso querido Batista fez o segundo. Ficou 2-0. Dessa vez o São Caetano resolveu não tomar tantos gols, né? Mas é isso aí. A gente fechando a classificação. Novo Horizontino classificado já. Dá para dizer isso. Não matematicamente, mas não vai mais perder a classificação. Obviamente, 24 pontos em 10 jogos. Faltando 4 rodadas aí. É muito difícil. Teria que acontecer, sei lá, um apocalipse para o Novo Horizontino perder essa vaga. Pelotas com 15 pontos. Joinville com 15 pontos, Caxias com 15 pontos, Marcílio Dias com 15 pontos e São Luís com 13. E daí depois a gente tem Tubarão com 5, São Caetano com 5. Dá para dizer que a gente tem uma briga de 3 vagas com 5 times. Com as minhas apostas, eu apostando no Pelotas, na minha opinião, classifica Pelotas, Joinville e Caxias. Eu acho que o Marcílio Dias vai dançar nessa. Apesar do pesares, eu tô torcendo pro Marcílio, mas acho que vai ser difícil. Esse time do Caxias é tecnicamente melhor. E é isso aí, né? Próxima rodada a gente tem alguns confrontos decisivos. A gente tem Novo Horizontino, Marcílio Dias, a gente tem Joinville e Pelotas. Esse Joinville e Pelotas vai ser muito importante para a classificação. Joinville que recebe o Pelotas na Arena Joinville. Se ganhar, encaminha bastante a classificação. São Caetano e Tubarão, esse jogo que sinceramente acho que nem os pais dos atletas vão ver esse jogo. E São Luís e Caxias, que também é um resultado, um jogo bem interessante para quesito de classificação. E é isso aí, Tiagão, acho que a gente pode encerrar o programa, porque ficou até longo demais. Muito bem, lembrando que o Tubarão vai voltar a enfrentar o único time que ele ganhou no campeonato, né, Richard? Você que acompanha melhor. Você que acompanha nosso querido Sul. Foi uma vitória de 3-0. Agora vai pegar lá na Campanella, vai ser só 8-0. E é isso, né? Tem jogo quarta-feira. Tem um jogo dessa rodada na quarta-feira, que é o Goiânia Operário, como foi falado. Depois, nós vamos ter os jogos no final de semana. Um jogo na segunda da outra semana, fechando a próxima rodada. E a rodada de número 12, que não vai ter jogos no domingo, porque domingo é eleição, dia de eleição não tem futebol. Em teoria não se tem também bebida, né? Mas na teoria a prática é diferente, tá bom? Então, muito obrigado a quem nos acompanhou. Lembre-se sempre, a Série D é o melhor campeonato do Brasil e, infelizmente, FC, o pior time é o seu. Fala, galera! Passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @InfelizmenteFC. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo. Além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.